Nessa manhã eu convido para que juntos possamos refletir na palavra do Senhor, a vida de Cristo em nós. Somos uma igreja, o corpo de Cristo, comunidade, e o Senhor requer de nós sabedoria, discernimento nesse processo da santificação e edificação do seu povo. Eu convido então que abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15, e nós vamos ler o verso 5. Depois dessa leitura do verso 5, eu vou retornar e lerei dos versos 1 a 5 novamente, mas neste momento inicial, voltemos a nossa atenção para o verso de número 5. Eu gostaria que toda a congregação lesse comigo esse verso. Vamos todos juntos, em uma só voz. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O verso 1 ao verso 5, mais uma vez, atente então para essa palavra do Senhor. João 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. E toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos orar mais uma vez. Senhor, entregamos a Ti a nossa mente, para que por meio da presença e iluminação do Teu Espírito Santo, sejamos todos nós edificados nessa manhã, pelo poder da Tua palavra semeada em nós. É a oração que nós fazemos, e fazemos em nome de Jesus, na autoridade de Jesus. Amém. A vida de Cristo em nós, esse contexto da narrativa do Evangelho de João, contexto histórico. Jesus está caminhando para o Getsêmani, após a ceia, e ele, em uma conversa muito profunda com os seus discípulos, deixando ali as suas últimas impressões, as suas últimas palavras, ele traz essa analogia para que os discípulos pudessem guardar na mente, no coração, para as futuras ações que eles necessitariam desempenhar, semeando o Evangelho por toda parte e até os confins da terra. E Jesus então estava falando sobre a videira, Jesus fala sobre os ramos, e aqui na verdade o que ele está chamando a atenção dos discípulos é sobre a importância da permanência nele. Os discípulos seriam dispersos. Os discípulos enfrentariam as mais terríveis perseguições. Tempos difíceis estavam por vir. Os discípulos não faziam ideia do sofrimento. No momento da prisão de Jesus, eles fugiram de medo. Na crucificação, pouquíssimos ficaram. Nós temos a narrativa que João estava ali, mas onde estavam os outros, amedrontados, escondidos? E Jesus estava deixando claro a importância, a necessidade, não apenas para aqueles discípulos daqueles dias, mas para nós nos dias de hoje. Possamos permanecer na presença. A figura da videira não era uma figura, uma linguagem desconhecida para o povo daqueles dias, porque já no Antigo Testamento era bem falada e muito comentada, e quando nós vemos
por exemplo, em Isaías, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 7, nós temos o cântico da vinha que diz assim: ora, seja-me permitido cantar para o meu bem-amado uma canção de amor a respeito da sua vinha. O meu amado possuía uma vinha num outeiro fertilíssimo, e revolvendo-a com a enxada, limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas, uvas amargas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homem de Judá, julgai vós, peço entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha, que eu não tenha feito? E porque, esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, e será devorada, derrubarei a sua parede, e será pisada, e a tornarei em deserto, não será podada, nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, pois a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta de suas delícias. E esperou que exercessem juízo, mas eis aqui derramamento de sangue. Esperou justiça, e eis aqui clamor. Esse cântico da vinha, uma expressão do profeta para ressaltar o coração de Deus ao ter plantado o seu povo em uma terra, esperando justiça e não houve justiça, esperando a paz e não houve a paz, pelo contrário, violência, derramamento de sangue, prostituição, porque eles iam atrás de outros deuses e davam as costas para o único e verdadeiro Deus. E Deus está dizendo: essa vinha plantada por mim, ela padecerá. E aqui ele já estava apontando para Jesus, e por isso, no Evangelho de João, Jesus começa trazendo essa palavra: eu sou a videira verdadeira, porque ele estava apontando para o passado, para as vezes que Deus, tentando cuidar da sua vinha, não deu certo, e ele está dizendo: vocês não conseguiriam sobreviver sem a minha presença, vocês não subsistiriam sem o meu poder, vocês não conseguiriam prevalecer sem a minha paz. Eu sou aquele que veio para permanecer. Eu, portanto, sou a verdadeira videira que o Pai plantou. Um solo sequíssimo. E aqui Jesus então começa a trazer as suas palavras tão profundas e importantes. Deus é o agricultor, o viticultor. A minha ideia é que Deus, nesse processo da salvação, Ele semeia a salvação. Ele semeou a salvação desde a eternidade na humanidade, para que eu e você tivéssemos acesso à vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Lições importantes que nós aprendemos é sobre, primeiro, a identidade de Cristo e a nossa identidade. Não adianta na nossa caminhada cristã nós pensarmos quem somos, o que alcançamos, o que conquistamos, quando na verdade a nossa vida precisa ser definida, deve ser estruturada a partir de quem Cristo é. E a partir de quem Cristo é, nós olhamos para Ele, nós olhamos para a sua glória, e então nós temos a partir de Cristo um reflexo em nós, e assim a nossa vida precisa ser definida e vivida. No contexto eclesiástico, nos nossos relacionamentos, por onde nós passamos, a presença de Cristo precisa permear em nós de tal forma que a sua glória resplandeça em nossas palavras, em nossas ações. Quando ele está dizendo aqui: eu sou a videira, vocês são os ramos sem a videira não sobrevivem. A videira traz a vida, a videira promove o crescimento, a videira proporciona aos ramos irem esticando-se, crescendo e desenvolvendo e frutificando.
É por isso que o profeta lamenta no passado, no cântico da vinha. Por quê? Porque aquela videira, a vinha plantada que era Israel, sem a presença de Cristo, não conseguiria subsistir, assim como nós também, sem a presença de Cristo, não conseguimos sobreviver. Jesus é o nosso alimento, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o nosso sustento. E essa expressão da videira, ela traz justamente a ideia de uma conexão vital, uma fonte de nutrição. E aqui revela não apenas a soberania de Cristo, mas revela também a nossa posição, a nossa dependência de Cristo. Como nós somos completamente dependentes de Jesus, principalmente em um mundo secularizado que nós vivemos. Pessoas que se consideram autossuficientes, pessoas que declaram alto e bom som: eu não necessito de Cristo, eu não necessito do Evangelho. Cristo está mostrando e revelando a sua graça, o seu poder, de que a sua presença, o seu poder são essenciais nas nossas lutas, na nossa vida, em tudo que nós fazemos no nosso dia a dia. Você reconhece a importância da presença de Jesus nas suas decisões, nos seus desafios? Pelos nossos esforços não podemos fazer absolutamente nada, mas através de Cristo nós vamos vencer e nós vamos resistir às pressões. Portanto, esse primeiro princípio está aí já no capítulo 15, no verso 5, sobre a importância de nós olharmos a identidade de Cristo e a nossa completa dependência do seu agir, do seu poder, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia e da salvação que Ele veio nos oferecer. Salvação que também se estende a nós nessa manhã. Eu sou, portanto, a videira verdadeira, vocês são os ramos. Segunda lição importante que nós observamos, ainda no verso 5, mas na parte B, ele diz primeiro: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos ou as varas. E ele diz: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aqui Jesus está nos convidando e convidando os seus discípulos naquele tempo. Era um convite de uma permanência, de continuidade. O desejo de Cristo é que eu e você, ao nos aproximarmos da sua graça, do seu trono, não nos aproximemos por um simples interesse, por um desejo carnal. E quantas vezes, se você pensar na sua trajetória cristã, quantas as vezes eu e você nos aproximamos de Cristo como filhos interesseiros, querendo apenas receber dádivas das suas mãos. Não queríamos estar na sua presença, não queríamos estar naquele lugar. Era simplesmente um desejo de receber. E se o milagre foi concedido, se a oração foi respondida, quantas vezes nos afastamos da sua presença porque alcançamos o benefício? Senhor, eu preciso da aprovação daquele concurso, e a bênção vem. E vem também o afastamento. Senhor, eu preciso passar no vestibular, eu preciso entrar na universidade. E o jovem, o adolescente, ele entra pelas portas da universidade, mas juntamente com a entrada da universidade, nem todos, mas alguns, vem o esfriamento. A bênção pedida se tornou em maldição, não porque Cristo não estivesse abençoando aquele jovem, ou até você que um dia na universidade se desviou porque a graça dele ainda estava sobre a sua vida, estava com você em todos os momentos, mas são as nossas escolhas. Por quê? Porque decidimos não permanecer. O convite, portanto, nesse segundo ponto, é um convite a uma estabilidade espiritual, porque Jesus declara: aquele que permanece em mim.
Repita comigo essa manhã: eu preciso permanecer em Jesus. Precisamos permanecer em Jesus, através da oração, através da leitura da palavra, através da obediência. Esse permanecer que significa um cultivo de um relacionamento constante, um relacionamento profundo, porque vivemos em dias de distrações, de tantas coisas que chamam a nossa atenção. Vivemos em dias de compromissos transitórios e deixamos para trás o maior compromisso de maior valor, que é o compromisso de estarmos ao lado de Jesus. Ele nos chama nessa manhã a uma vida de fidelidade e constância. Isso requer de nós disciplina espiritual, busca sincera por sua presença, priorizar essa relação acima de tudo. Eu me recordo certa vez, já contei isso alguns anos atrás, passava por uma luta na família. E lá em casa, eu e Johanne havíamos estabelecido um dos quartos, era um pequeno quarto, uma cama de solteiro, que ali seria o nosso quarto de oração, o nosso quarto de guerra. Se você já viu esse filme, você sabe o que eu estou falando. E quantas vezes, e muitas as vezes, que batalhas foram travadas ali naquele lugar. Mas a verdade é que em muitos dias eu passava por aquele quarto e eu não tinha o desejo de entrar naquele quarto. O quarto que nós havíamos consagrado para a oração. Muitas vezes aquele quarto não nos convidava a entrar por aquela porta e dobrar os nossos joelhos em oração. E muitas vezes eu passei direto por aquela porta, mesmo no meu coração, uma consciência, até mesmo eu creio, o Espírito Santo convidando para aquele momento de intimidade, mas as distrações, os compromissos, me desviavam daquele tempo em que eu poderia estar no meu lugar secreto. E quando tu orares, entra para o teu lugar secreto, fecha a tua porta, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Mas eu me recordo que uma tarde eu entrei naquele quarto, mesmo sem uma vontade, sem querer, e fiz talvez uma das mais sinceras orações. Eu disse: Senhor, tu sabes que eu não desejava estar aqui. A minha carne não deseja estar neste lugar. Mas eu reconheço que eu preciso completamente do Senhor na minha vida. Venha com a tua graça e com o teu poder. E como me senti forte naquele momento, naquela tarde. Precisamos então ouvir atentamente essa palavra de Jesus, quando ele diz: quem permanece em mim. Perceba que há uma troca, quem permanece, você permanecendo em Cristo e dando lugar à presença de Cristo, certamente Ele entrará em sua vida, participará da sua vida ativamente, o Senhor do universo. Então, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E essa expressão dar muito fruto, não simplesmente frutos visíveis, simboliza também frutos espirituais, transformação de mente, transformação do nosso caráter, transformação dos nossos temperamentos. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Os incrédulos não podem fazer nada sem Jesus, mas ignoram a presença de Jesus. E nós que somos conhecedores da verdade também não podemos negar sua graça e seu amor. Não negue, não rejeite essa presença transformadora, essa graça maravilhosa que tem o poder de mudar radicalmente a história das nossas vidas, da sua vida nessa manhã. Terceira lição importante, nos apronta, portanto, já mencionei aqui rapidamente passagens sobre a presença de Cristo produz frutos, ou frutos em nós, porque ele diz assim: esse dá muito fruto. E aqui Jesus então apontando e dizendo aos seus discípulos sobre as transformações e
tudo aquilo que eles nem imaginavam que iriam experimentar, mas que experimentariam no ministério. As conversões, quando nós lemos o livro de Atos, que para alguns é a continuidade do Evangelho de Lucas, que foi dividido e foi encaminhado a um certo Teófilo. Aqui nós percebemos a ação, os discípulos em ação, os discípulos levando em frente o poder na ousadia do Espírito Santo, os discípulos no abrir e fechar da boca, proclamando as verdades do reino, dizendo que Cristo é o Senhor, que Cristo salva. Não era César, não era o imperador, mas que existia um poder maior, existia um reino maior e invisível, e a este reino invisível os discípulos deram a sua vida, entregaram a sua vida. Todos morreram praticamente, exceto João, que segundo a tradição foi até colocado em uma caldeira de óleo fervente, mas sobreviveu e foi retirado, segundo a tradição, repito. E segundo a tradição foi o discípulo, que era o discípulo considerado amado, que morreu de morte natural. Mas todos padeceram perseguições, foram martirizados, e Jesus estava dizendo a partir daquelas vidas: olha, vocês vão espalhar esse evangelho e vocês darão frutos, e esses frutos irão permanecer, e esses frutos irão, e esses ramos irão se espalhar, e eles se espalharam por toda aquela terra, e eles se espalharam por todo o Oriente, e esses ramos se espalharam por toda parte, e os ramos também chegaram até nós. Louvado seja o nome do Senhor. Os ramos frutificaram. Porque quando nós pensamos em frutos, a gente pode ser tentado a pensarmos só em coisas materiais que alguém possa alcançar. Pastor, será que a minha casa própria é um fruto? Será que o meu carro próprio, as coisas que eu tenho conquistado, as minhas ações quando rendem na bolsa, será que isso é um fruto? Jesus não está falando sobre isso, ele está falando sobre as transformações operadas no nosso interior, que são refletidas nas nossas ações, e o que isso promove na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa igreja, nos nossos relacionamentos. Devemos permitir, então, que essas transformações possam nos levar a também que, através da nossa vida, possamos frutificar de tal maneira que Jesus se torne conhecido. Eu tenho falado a algumas pessoas e digo assim: há pessoas que você conhece que jamais eu terei acesso. No seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, na sua repartição, que nós, os pastores, nunca teremos acesso, mas o Senhor plantou você naquele lugar com um propósito. Primeiro, que você possa frutificar, que esse fruto permaneça, e pessoas que estão sedentas ali precisam conhecer Jesus. Eu me recordo de uma história, e já vamos partir para o quarto e último princípio, de um homem que trabalhava na cidade de Governador Valadares, numa empresa, e ele era servo do Senhor. E ali ele constituiu muitos amigos. E certa ocasião, um dos seus melhores amigos mudou de cidade, foi transferido para uma outra cidade. E tempos depois, não sei aqui precisar quanto tempo, mas tempos depois, esse amigo que havia sido transferido ligou para ele, eufórico, dizendo: olha, estou ligando para você para compartilhar uma grande notícia. Aqui no meu trabalho conheci uma pessoa que se tornou um grande amigo, e ele me apresentou Jesus Cristo, e eu me converti, sou uma nova pessoa, estou levando Jesus para dentro da minha casa, para minha esposa, para os meus filhos, eu só quero compartilhar com você. E ali no telefone eles oraram junto, mas depois esse rapaz que estava em Valadares disse o seu profundo desgosto ao perceber que ele teve tanto tempo com o seu amigo de repartir o evangelho, ele nunca teve essa iniciativa, precisou do seu amigo ser transferido para uma outra cidade, um outro estado, para que ele fosse alcançado. Devemos frutificar, para que a glória de Cristo se torne visível, real em nossa geração. E por último, a necessidade
que temos de Cristo. Ele diz no final: porque sem mim nada podeis fazer. E olha o verso 6: quem não permanece em mim é lançado fora como a vara e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Quando Jesus fala sobre aquele que não permanece, existe uma grande discussão a respeito desse texto, porque alguns ficam pensando, será que aqui está abrindo margem para uma linha teológica de alguém possa perder a salvação, ou seja, alguém estando em Cristo será arrancado e lançado fora. A ideia aqui, na verdade, daquele que não foi regenerado pelo poder de Cristo, ele será arrancado, lançado fora. Ele não tem parte. Ou seja, a não ser, como Jesus disse a Nicodemos, a não ser que do alto ele nasça de novo, e nascer do alto é ser trabalhado pelo Espírito. Um novo homem, uma nova criatura, uma nova essência, a não ser que haja essa regeneração operada pelo Espírito Santo, um homem, um indivíduo não tem parte em Cristo, portanto não tem parte no reino de Deus, portanto, arrancado, lançado fora. Por isso, de fato, nós não podemos nada sem Jesus. E por isso nós temos que colocar Jesus a nossa força, em todas as áreas da nossa vida. Sem Ele, os nossos esforços, por mais bem intencionados que sejam, podem parecer sem propósito. É como correr atrás do vento. E por isso, nessa manhã, se você tem tentado e tem se esforçado em tantas coisas, em tantas áreas, em tantas situações, nas suas batalhas, nos seus dias de deserto, nos dias do vento forte, e tentado fazer do seu jeito, tentado fazer da sua maneira, que possamos nos atentar para essas palavras de Jesus, quando Ele reforça: sem mim nada podeis fazer. E nem mesmo o processo de conversão, quantas mulheres tentam ganhar os seus maridos para Cristo na força do braço, com um discurso. E o marido olha para aquela mulher e pensa assim: se isso for ser de Jesus, eu quero passar bem longe. Muitas vezes você, mulher, você, marido, você pode ganhar o seu cônjuge através do silêncio, apenas permanecendo em Cristo, guardando o seu coração, a sua fé. Porque talvez tantas palavras já foram ditas e lançadas. Deixe o Senhor agir. Tenhamos sabedoria. Porque sem Jesus, nada podemos fazer. Que essa palavra possa crescer e frutificar em nosso coração. Que possamos viver uma vida plena, frutífera, abençoada pela presença gloriosa, majestosa do Rei da Glória, vivendo em nosso coração. Que o Senhor nos abençoe assim, a sua palavra. Amém.